Em 2015, o planeta rendeu-se à majestade do deserto africano, quando Catherine Chappell, renomada editora de Game of Thrones, abandonou seu lar nos Estados Unidos para abraçar uma nobre causa: a preservação da vida selvagem na África do Sul. No entanto, em meio a uma série de eventos infortunados, sua jornada foi tomada por uma reviravolta trágica, alternando irreversivelmente o curso de sua narrativa. Testemunhe o emocionante relato de uma viagem que começou com o propósito de proteger a natureza e acabou por desvendar um destino triste e extremamente doloroso. Catherine Chappell era natural do condado de Winchester, em Nova York, onde morava com sua família após se formar na Universidade de Hofstra, em Long Island. Em 2013, ela decidiu explorar Vancouver, filmando-se como uma habilidosa editora de eventos visuais na indústria. Catherine estagiou na MSNBC no inverno e primavera de 2008, antes de trabalhar na Skyline. Durante a sua passagem pela Skyline, ela exibiu seu talento criativo ao contribuir para os efeitos visuais de alguns dos projetos de entretenimento mais populares. Seu toque habilidoso enalteceu séries de sucesso como Game of Thrones e filmes de grande bilheteria, como Capitão América: O Soldado Invernal. Como testemunho de seu notável talento, ela fez parte da equipe que conquistou um prêmio Emmy no horário nobre pelo episódio The Children, na quarta temporada de Game of Thrones. Sua trajetória profissional indicava que ela estava destinada à grandeza, até que uma tragédia imprevista devastou seu caminho aos 29 anos de idade em 2015. Neste ano, Catherine iniciou uma jornada à África do Sul, movida por uma paixão pela conservação da vida selvagem. Seu objetivo era duplo: contribuir para a preservação da vida selvagem e arrecadar fundos para o Wildlife Act, uma organização de conservação dedicada. Era uma missão que ressoava com seu espírito aventureiro e desejo de impactar o mundo de forma positiva. Nos dias que antecederam a sua viagem, as redes sociais de Catherine ofereciam vislumbres de sua empolgação. Apenas 6 dias antes do fatídico encontro, ela compartilhou uma imagem de si mesma desfrutando de um mojito em um pote de conserva, irradiando alegria e antecipação. No dia anterior à sua visita ao parque, em 31 de maio de 2015, ela postou uma foto de um recibo de um lugar badalado em Joanesburgo, o bar de coquetéis Swix, escrito sob o pseudônimo American. Ela brincou de forma descontraída sobre os preços acessíveis das bebidas, demonstrando seu senso de humor e espírito aventureiro. E foi no dia 1º de junho de 2015 que tudo mudou. A expedição de Catherine a levou até o Leon Parks, em Joanesburgo, acompanhada por um guia turístico da Calabis Tours. Ela embarcou em uma aventura que ficaria eternamente marcada na memória. Mal sabia ela que o encontro com a natureza resultaria em uma tragédia que abalaria sua família, amigos e o mundo. Enquanto Catherine iniciava sua jornada no parque, o palco estava armado para um encontro com a vida selvagem que mudaria o curso de sua vida. Com seu guia ao lado, ela começou a viagem para vivenciar a majestade do acampamento de leões, atraída pelo encanto de capturar um momento cheio de magnificência selvagem. Ela abriu sua janela para tirar uma foto, uma decisão aparentemente inofensiva, mas que desencadearia uma série de eventos devastadores. Em uma reviravolta imprevista e trágica, um leão aproveitou a oportunidade que a janela aberta proporcionava. Com um movimento súbito e ágil, a majestosa criatura avançou e atacou Catherine, causando ferimentos fatais. A consequência do encontro deixou um rastro de tristeza impossível de reparar. A família de Catherine foi mergulhada em tristeza quando a notícia do incidente chegaram a eles. Seu namorado Grayson compartilhou um momento choroso e mais um misto de emoções, relembrando suas premonições. Ele havia alertado Catherine sobre os desafios de sua empreitada, insistindo em lembrá-la que ela era apenas uma garota da cidade, e a pediu para agir com cautela naquele território desconhecido. Será que o que aconteceu com Catherine foi culpa do parque por não orientar os seus visitantes sobre os cuidados que devem ser tomados? Por sorte, uma pessoa foi testemunha do ataque e foi gentil bastante, contando tudo o que viu mais tarde. Muitas pessoas conseguiram respostas sobre se realmente houveram culpados com tudo que a testemunha contou.
Essa testemunha relatou o quão corajoso foi o guia que acompanhava Catherine. O guia, chamado Air Potier, exibiu uma coragem imensa em seus esforços para protegê-la, arriscando a sua própria segurança para enfrentar a leoa em uma tentativa valente de salvar a vida de Catherine. No entanto, apesar da bravura demonstrada pelo guia, o encontro terminou em tragédia. A jornada de Catherine foi tragicamente interrompida e sua promissora carreira e potencial ilimitado foram extintos instantaneamente. As consequências do trágico incidente no Leon Park provocou uma onda de indignação e escrutínio público, à medida que surgiram perguntas sobre as circunstâncias que levaram à morte prematura de Catherine. Em meio ao luto e à tristeza, as ações e respostas daqueles envolvidos tornaram-se o foco de um intenso debate e análise. À medida em que as notícias do incidente se espalhavam, a autoridade do Leon's Park se manifestou para defender as práticas e regulamentações do parque. Sua afirmação era clara: os visitantes eram instruídos consistentemente a manter as suas janelas fechadas dentro do parque. Nas instalações do parque, essa regra fundamental foi criada para garantir a segurança tanto dos visitantes quanto dos animais que vagavam livremente. No entanto, o incidente desencadeou uma tempestade de indignação pública, amplificada pelo fato de que Catherine não era uma visitante comum. Sua associação com a indústria do entretenimento, especialmente suas contribuições para os projetos como Game of Thrones e Capitão América, conferiu a ela um certo status de celebridade. Muito se perguntava como uma tragédia como essa poderia acontecer com uma pessoa de sua estatura, especialmente quando ela estava acompanhada por um guia durante a sua visita ao Leon's Park. Enquanto sob o escrutínio, o Parque de Leões manteve sua posição, reiterando firmemente a importância de seguir as regras para proteger a vida de todos. A administração do parque insistiu que os visitantes foram explicitamente instruídos a manter suas janelas fechadas, independente das circunstâncias. Além disso, destacaram que a assistência imediata foi buscada após o ataque, com paramédicos chegando prontamente ao local. Ben Goldweder é o nome de um homem que testemunhou todo o encontro da jovem com a leoa. Ele narrou que a leoa ficou de pé nas patas traseiras, equilibrando-se no veículo, e então avançou subitamente, agarrando a senhorita Catherine pela janela. Ele acrescentou que viu o guia mergulhando no banco do passageiro, golpeando a leoa. Segundo Ben, a leoa recuou do carro com o sangue escorrendo de sua boca. Mas o horror ainda não havia terminado. O animal realizou um segundo e ainda mais devastador ataque. E com esse ataque, o rosto de Catherine foi despedaçado. O lado direito de seu peito estava desaparecido com a metade de seu ombro na boca da leoa. Ele testemunhou esse ataque enquanto estava sentado em um carro atrás do veículo de Catherine. Ele tirou uma foto da leoa quando ela pulou na janela de Catherine, sem perceber o que aconteceria em seguida. O guia mostrou bravura além da medida, mas o preço em sua saúde foi imenso. O estresse, a violência e a adrenalina culminaram em um ataque cardíaco que o ligaria para sempre aos eventos que se desenrolaram. Hospitalizado, ele refletiu sobre o que considerou ser a pior experiência de sua vida, testemunhando o impacto indeleável daquele dia fatídico. Sabemos o quanto animais selvagens podem ser perigosos, mas infelizmente existem pessoas que acreditam firmemente de que de alguma forma pode conseguir domesticar ou treinar um animal selvagem. E devido a isso, inúmeros acidentes fatais acontecem, e além das pessoas morrerem, os animais acabam pagando com a vida pelo erro dos homens. E no vídeo de hoje vamos conhecer 2 casos de pessoas que ignoraram o perigo que é viver ao lado de um leão. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jofi Animals Wild. Esse caso trata-se de uma pessoa que criou um sentimento muito forte por um leão, e isso quase custou a sua vida. Theo era um manipulador de leões. Ele trabalhou durante anos no Parque Wildlife na África do Sul. Depois de anos trabalhando no parque, Theo foi escolhido para tratar e cuidar de um leão que se chamava Júnior. Júnior nasceu com mais 2 irmãos que acabaram morrendo devido a uma doença.
Ele havia sido o único filhote que conseguiu sobreviver. Isso fez com que a gestão do parque tirasse ele da vida livre e colocasse ele em um recinto para ser observado. Criar o filhote não foi fácil, porém, Theo conseguiu e aproveitou cada momento com Júnior. Júnior era brincalhão e energético quando era filhote, e às vezes Theo não conseguia acompanhá-lo. Porém, ao mesmo tempo, Júnior se tornava um filhote amoroso e carinhoso, fazendo dele um leão muito especial para Theo. Theo e Júnior fizeram o número de visitantes do Parque da Vida Selvagem aumentar. E ao longo do tempo, milhares de habitantes locais e turistas visitaram o parque para testemunhar Theo brincando e cuidando do filhote. Eles ficavam impressionados com a bravura do amor de Theo pelo filhote e a obediência de Júnior ao seu manipulador. Os dois juntos eram tão excepcionais que eles passaram a ser destaque nos jornais locais e eram visitados por jornalistas. Júnior cumprimentava quem os visitasse com uma atitude muito alegre. Nem parecia que os visitantes estavam de frente para um leão. Júnior aprendeu a fazer coisas simples e truques básicos para impressionar os visitantes quando ele tinha 4 anos. E também aprendeu a obedecer Theo. E isso chamava cada vez mais a atenção de todos. Eles continuariam sendo a atração principal do parque se um dia as coisas não tivessem saído do controle. Infelizmente, em uma apresentação, Júnior acabou atacando Theo quando ele tinha 6 anos. Eles estavam fazendo uma sessão de alimentação e, por algum motivo, Júnior acabou mordendo o braço de Theo. O manipulador foi então levado para um hospital e ficou por meses em tratamento. O leão foi transferido para um lugar mais isolado dos outros para garantir que ele não iria prejudicar mais alguém de novo. Enquanto a notícia se espalhava, o número de visitantes só diminuía. Quando Theo se recuperou totalmente da lesão, alguns meses depois, ele insistiu em ver Júnior novamente, pois durante o tempo em que passou no hospital, ele sentiu falta do leão. Mesmo tendo sido machucado meses atrás, ele ainda queria voltar ao trabalho. Theo então foi ao encontro do leão com medo de não conseguir ser reconhecido. Por isso, ele foi acompanhado por um guarda segurando um rifle, caso o leão não conseguisse reconhecê-lo e resolvesse atacar. Antes de entrar no recinto, Theo respirou fundo. Após isso, ele entrou no recinto e viu seu amado Júnior sentado quieto e olhando para ele. Theo então abriu os braços largos e sorriu para o leão. Mas no fundo, ele estava muito nervoso. A reação de Júnior depois de não vê-lo por tanto tempo foi inesperada. Júnior correu e pulou em Theo para se aconchegar com ele. Theo ficou maravilhado e encantado em ver Júnior reconhecendo depois de muito tempo. Os dois brincaram bastante e treinaram seus truques. Tudo teria terminado bem se a hora de Theo partir não tivesse chegado. Quando Theo estava prestes a sair da câmara, algo inesperado e aterrorizante aconteceu. Assim que Theo estava prestes a sair do recinto, Júnior correu até ele novamente e atacou por trás, fazendo-o cair de cara no chão. Primeiro, Theo começou a ficar irritado, mas tentou manter a calma. Então, ele deitou-se de costas e tentou empurrar o leão. Nessa hora, Júnior de repente reagiu ao sentir-se ameaçado pelo gesto de Theo. Ele começou a dar patadas em seu manipulador e mordê-lo na cabeça, fazendo Theo gritar de dor. O guarda que o acompanhava pediu reforços imediatamente antes de apontar o seu rifle para Júnior. Theo ainda tentou chamar Júnior pelo nome em uma tentativa de fazê-lo lembrar quem era ele. Porém, o leão já não se importava mais. Júnior estava atacando e dando patadas no rosto, nos ombros, nos braços e nas partes superior do corpo de Theo. Theo gritava por socorro e olhava para o guarda, dizendo a ele para atirar em Júnior o mais rápido possível. O guarda hesitou até que os outros manipuladores chegassem. Os homens que foram até o recinto para ajudar ficaram horrorizados com a situação. O guarda sabia do lance em que Theo e Júnior tiveram
desde que ele era um filhote, e estava em silêncio, pensando se deveria atirar no leão ou se deveria arriscar sua vida para salvar Theo da fúria do felino com as suas próprias mãos. Theo gritou com ele e disse para ele atirar de uma vez no leão. O guarda então fez a sua escolha, e aquilo foi muito difícil para ele. Theo gritou de dor por estar sendo atacado e por saber que seu companheiro seria morto a tiros. Um tiro foi dado e Juno desmaiou sem vida em cima dele. Os outros manipuladores de fora correram para ajudar Theo, que estava gravemente ferido. Eles o carregaram para fora, deixando Juno dentro de seu recinto sem vida. Theo foi levado para um hospital. Todos eles choraram ao perceber que o leão que eles viam como um animal amoroso tinha sido morto. Theo teve que passar novamente meses no hospital para se recuperar do ataque severo em que ele sofreu. Ele sobreviveu milagrosamente ao ataque. Theo ficou extremamente abalado com o que aconteceu, mas infelizmente foi ele que procurou isso. Ele não deveria ter ido ao encontro do leão novamente, e graças a esse erro, Juno teve que ser sacrificado. Bom, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse primeiro caso. Quem você acha que estava errado nessa história? Diga aqui nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Cal era um jovem artista de circo que vivia no circo itinerante em que trabalhava na Alemanha. Cal estava ciente sobre a preocupação pública em usar animais selvagens para entretenimento, e ele era plenamente consciente disso. Mas ele ainda assim queria trabalhar no circo. Isso porque essa era a única maneira dele conseguir dinheiro para sustentar e para continuar estudando na universidade. Cal atuou no circo ao lado de animais como macacos, ursos e até mesmo leões desde jovem. Ele também ajudou a domar os animais em circo, especialmente o leão em que ele costumava se apresentar, que se chamava Eiton. Eiton era um leão adulto que foi domesticado desde que tinha 1 ano de idade. Cal ajudou o diretor do circo Elias a domar o leão e ensinou alguns truques para impressionar os espectadores, entrando em seu circo para assistir os seus shows. À medida em que os anos se passavam, o número de espectadores em que assistia aos seus shows diminuíam devido ao clamor público sobre a proibição de animais em circo. Cal, Elias e os demais integrantes estavam preocupados com suas carreiras. Isso porque seu país poderia começar a proibir animais em circos. Porém, apesar das circunstâncias, Cal e os outros membros do circo continuaram fazendo shows itinerantes com seus animais, incluindo Eiton. Eiton era a estrela de todos os shows, e os espectadores ficaram maravilhados com sua capacidade de obedecer e fazer truques. Um dia, Elias informou a todos que eles viajariam para uma cidade para se apresentar lá. Cal e o outro membro da equipe começaram a praticar e treinar seus animais. Cal resolveu dar uma breve treinada em Eiton para seu próximo show. Ele garantiu que Eiton estivesse bem alimentado e em boas condições antes de prosseguir com o treinamento para prevenir quaisquer incidentes e ataques. Com tudo feito, eles se dirigiram até a cidade onde aconteceria o evento. Eles chegaram e começaram com um show bem rápido. Pessoas de todas as idades foram até a tenda do circo assistirem ao espetáculo. Enquanto todos chegavam e se acomodavam em seus assentos, Cal olhava para Eiton em sua jaula. Cal estava triste com a situação. Ele não queria trabalhar mais ali e estava com um pressentimento ruim. Ele desejava conseguir um trabalho fora do circo, e isso estava tirando a sua paz nos últimos dias. O show então começou, e os primeiros a se apresentarem começaram com seus números de acrobacias e trapézios e tudo mais. Cal entraria por último, pois ele e o leão eram as atrações principais. Finalmente, chegou a hora dele entrar em cena. Ele respirou fundo e subiu no palco. Elias, o diretor do circo, libertou Eiton de sua jaula
e os dois entraram lado a lado no palco. As pessoas se chocaram em ver o grande leão obediente de perto. O som dos aplausos começaram a tomar conta do local. Eles então começaram a fazer o seu show. No início foram apenas truques básicos. Tudo que os dois faziam deixavam a plateia enlouquecida, com vontade de querer ver os números sem parar. Finalmente chegou a hora do número final. Cal buscou um arco gigante para Eyton saltar. Cal segurou o arco e o obediente leão pulou atravessando o círculo. Todos ficaram completamente surpreendidos com o número, e os aplausos tomaram conta do lugar novamente. Cal então sinaliza para Eyton fazer a mesma coisa novamente, e o leão se preparou para fazer. Porém, após começar a correr para pular no arco, Eyton de repente mudou a sua direção e começou a correr em direção a Cal. Cal foi derrubado com violência no chão. Aquilo, por pequenos segundos, deixou todo o circo em silêncio. Porém, logo o desespero tomou conta das pessoas e todos se acumularam na saída do circo para ir embora. Enquanto isso, Cal estava no chão sendo atacado brutalmente por Eyton. Elias e os demais integrantes do circo ficaram surpresos com o acontecimento e, ao mesmo tempo, tentavam encontrar uma maneira de ajudar Cal. Cal gritava de dor enquanto via o leão morder a sua cabeça e cortando partes do seu corpo com as suas garras. O palco ficou repleto de sangue. Ao verem isso, muitos espectadores ligaram para a emergência implorando por ajuda rápida. Elias pegou um chicote e começou a bater em Eyton, mas isso não adiantou de nada no início. Elias insistiu nas chicotadas, só que começou a dar com mais força. Nesse momento, o predador estava mordendo o peito de Cal, deixando ele gravemente ferido. Elias investiu a sua última chicotada com mais força, e só assim o leão largou Cal e entrou em sua jaula. A ambulância chegou rapidamente devido aos esforços dos espectadores. Cal foi levado para o hospital. Elias e os demais membros ajudaram a levá-lo, pois Cal estava muito machucado. Ele estava inconsciente após o acidente. Todos os animais do circo foram levados para um santuário. Cal e Elias ganharam novos empregos e os demais funcionários continuaram a trabalhar no circo sem nenhum animal selvagem. Por sorte, Cal conseguiu escapar do ataque com vida. Aquela realmente não era a hora dele partir. Infelizmente, casos como esses são mais comuns do que imaginamos. Isso porque o ser humano quer de todas as maneiras intervir na vida desses animais. Eles ficam estressados, pois são obrigados a fazerem coisas que não querem. São maltratados e por isso, uma hora eles acabam explodindo. Essas explosões causam grandes consequências. Pessoas acabam morrendo e os animais também. Infelizmente, isso não está nem perto de acabar, pois a cada dia que se passa, o ser humano entra mais e mais no cotidiano desses animais. Essas histórias foram tristes demais. Esses caras tiveram sorte de sobreviver, pois na maioria das vezes as vítimas sempre morrem. Conte para mim aqui nos comentários a sua opinião a respeito dos casos e diga para mim se você é contra ou a favor de espetáculos com animais. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para fortalecer o canal do amigo. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. Fui!